Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre voar sem vário. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar sobre voar sem vário. O vário, você sabe, é aquele equipamento que tem um sensor barométrico que você usa para saber a sua taxa de ascendência. O quanto você está subindo. Muitas vezes ele tem um altímetro ali dentro também que mostra a altitude que você está. Muitas vezes ele tem GPS que vai mostrar a sua posição. Mas o vário mais simples é aquele vário que vai te mostrar a sua variação de altitude em metros por segundo. Então você está subindo a uma taxa de 1, 2, 3 metros por segundo, ele vai mostrando, e mais do que mostrando, na tela algumas vezes, porque tem vários que tem tela e tem vários que são sonoros. Ele vai mostrar através do som, né, gradativo, né, aquele pi, 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 que você já conhece, que você está subindo, ou pó, que você está descendo, e o quanto você está descendo. A maioria dos vários, eles usam aqueles alto-falantes eletrônicos, né, que é um som estridente, um sonzinho chato. Alguns usam alto-falante de verdade, mas de qualquer forma, todos eles usam essas escalas gradativas para cima e para baixo, até um pouco irritante esse som às vezes. E também muitas vezes trazem informações na tela, quando eles têm tela, da quantidade de metros por segundo que você está subindo, que você está descendo. Quais que são as vantagens, né, de se voar com o vário fazendo o bip ali na sua orelha? É que você tem a real noção do quanto você está subindo, você tem um input, né, uma entrada de informação, além da que você tem em volta, né, você está vendo que você está subindo, você está sentindo que você está subindo, e além disso você tem o áudio, né, talvez o visual, vendo que você está subindo na tela ali, e ainda o áudio comprovando para você que você está subindo ou que você está descendo, né? Quando você está perto do relevo, aliás, eu estou falando das vantagens, né? E dá para você mapear a térmica usando o bip, né? do vário, porque você vai acertando aonde você está subindo menos, subindo mais, você vai circulando ali e procurando o melhor local de ascendência. Então o vário tem esse papel também de te ajudar a mapear a térmica, e ele te mostra sua ascendente, sua descendente. Bom, as vantagens. Quando você está perto do relevo, é mais fácil você perceber e talvez você dependa menos do vário, porque você tem um apoio visual ali do terreno. Mas depois de uma certa altura, 300, 400, 500 metros, começa a ficar complicado você saber se você está subindo. Às vezes até subindo dá para saber, mas descendo é complicado, porque você talvez ache que tá rodando uma termal e às vezes está rodando até uma descendente, tá? Então, quanto mais altura você tiver, o vário acaba sendo mais útil, porque ali a térmica fica um pouco mais fraca, não é tão forte, e em condições mais fracas também, né? Porque quando está forte você sente você subindo, você tem mais informações, né, de sensibilidade do corpo e tudo mais. Mas uma condição mais fraca, você perde essas referências. E aí o apoio auditivo do vário se faz necessário. Ou é bom, né, ajuda. Tem gente que vai falar assim: Ricardo, mas eu voei minha vida inteira, 20 anos sem vário. É possível, tá? Voar alto e tudo mais. Por quê? Porque acostumou. A desvantagem, e aí a gente vem para a desvantagem, é o condicionamento. A gente fica condicionado ao barulhinho e muitas vezes perde essa sensibilidade que as pessoas desenvolvem durante um tempo quando voa sem vário, né? Então, você ter essa experiência de voar sem vário talvez seja importante para desenvolver essa sensibilidade de voar a térmica sem o barulhinho ali chatinho, né? A vantagem também, é uma vantagem, né, de voar sem vário, é o contato com a natureza, né? Você vai ouvir o som do vento, você vai ouvir o som das coisas que estão acontecendo ali, e não só aquele pi, 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 pi o tempo inteiro. Pô. O problema é a ansiedade também que esses barulhos geram, né, na gente. Então uma termal ali, de 6, o vário
né, bate o ponteiro lá em cima, gera uma tensão. Ou também quando você está afundando 4, 5 metros por segundo, também gera uma tensão. Então, de repente, voar sem vário, você se livra dessa tensão. Em compensação, fica sem uma das referências, que é uma referência a mais, que é o auditivo, ou no caso, o visual, quando tem tela. Muita gente reclama do som desses aparelhos, que eles são muito estridentes, que eles são desagradáveis, muitas vezes dissoantes, assim, distonantes, é um som estranho, realmente né, uma escala ruim ali, uma escala eletrônica, né? E talvez as pessoas pudessem, né, quem fabrica, pudesse pensar um som melhor, uma coisa mais suave, mais musical, né, para essa coisa, não aquele bi eletrônico. Não sei, precisaria conversar com alguém que fabrica, mas é uma ideia, né? Porque a reclamação desse efeito, desse sonzinho eletrônico é grande. Inclusive tem pessoas que relatam o tal do efeito Tetris, não sei se você já ouviu falar disso, que é você ficar, quando você voa muito tempo, você fica um tempo longo exposto àquele barulho, pi. Depois você para de voar, né? Você pousa e ainda fica aquele barulho te acompanhando um tempo, ali, aquela sensação daquele barulho estridente no seu ouvido, né? Então, tem pessoas que relatam isso, tá? Acho que eu nunca senti isso, assim, de ficar com o barulho dentro da cabeça. Eu já fiquei irritado com o barulho do vário, tanto que eu abaixei um pouco, eu vou com ele não tão estridente, não tão alto, mas também não tão baixo, porque tem hora que o vento atrapalha também escutar, então eu deixo um médio ali que é razoavelmente agradável. Dizer que é agradável não é. Então, se eu pudesse dar uma dica para você do que você deveria fazer, eu acho assim, primeiro, experimente voar algumas vezes sem vário, tá? Para você ver como é que é o seu comportamento diante de termal, diante das coisas, né? Para você também cortar esse cordão umbilical com vário. Então, um dia que você está de boa, vai voar no seu sítio de voo, hoje eu vou voar sem vário só para ver como é que é. É uma ideia. Outra ideia também, que é outra dica, é você baixar o som do vário, como eu fiz ali. Outra, baixar de zerar o som do vário e de repente só pelo visual e pela sua sensibilidade, você vai bater na termal, você sentiu que bateu na termal, você olha na tela, dá aquela sapeadinha na tela. E aí vai acompanhando pelo visual, sem o áudio. Mas você vai notar que está faltando alguma coisa, óbvio, né? Mas pode ser que isso tire a atenção do áudio e faça você ter um pouquinho de trabalho para olhar, mas em compensação aguce a sua sensibilidade. Não sei, são tentativas aqui. O que eu acho que é importante e fundamental nisso é você voando, mesmo com o vário, tentar encontrar padrões. Então, por exemplo, bati na termal, o vário me mostrou que eu bati na termal. Qual que foi a sensação que eu tive? Qual foi o comportamento do parapente? O que aconteceu com o parapente no momento que eu bati nessa termal? Essa sensação, independente do som, você tem que registrar em todo voo que você está fazendo. Isso eu acho que é o pulo do gato. Outra coisa, descendente. A hora que eu comecei a descer, velocidade do vento, as coisas, o que está acontecendo naquela hora, se você conseguir registrar todas as sensações e associar com subida e descida, a hora que você desligar o vário ou você, por exemplo, acabar a bateria, porque pode acontecer de acabar a bateria em voo, esquecer de ligar, que também acontece, às vezes, de esquecer de ligar, não deveria, porque faz parte do cheque, mas acontece. Então, a hora que acontecer esses problemas com você, você tem subsídios para poder continuar o seu voo ou para fazer o seu voo sem depender do equipamento eletrônico. Então, o pulo do gato talvez seja esse, então, você começar a encontrar esses padrões de comportamento, tanto seu, né, de sensações suas, quanto do comportamento do parapente e da pilotagem em todas as situações, vento forte, fraco, termal forte, fraca, tudo isso você vai registrando e associando.
né? E daí depois você tenta desassociar, né? Voar sem o barulho, exatamente só com a sensação. Você vai notar, e eu tenho certeza que vai ter muito comentário falando isso, que assim, depois de um certo tempo que você está voando, muitas vezes você bate na termal e você já percebe que você bateu na termal antes do Vario apitar. O Vario, infelizmente, ele tem um atraso de alguns microsegundos ali, né? Então, milissegundos. Então, muitas vezes, quando você presta atenção nessa situação e você vai se aguçando, ficando mais sensível, você bate na termal, ou até pelo comportamento do parapente acelerando ou se movendo, você percebe que você está batendo na termal e aí o Vario apita ali depois. Então você começa a ficar craque nisso, tá? Em condições mais fracas é mais difícil você identificar, e o apoio do Vario estando mais alto é importante. A única coisa é que eles poderiam melhorar esse som, né? Não sei se som metálico, se é um som mais agradável. Eu nem sei se eles perdem tempo pensando nisso, né? Porque boa parte dos Varios são feitos assim muito na eletrônica e muito mais só para mostrar, sinalizar. Talvez não exista essa preocupação ainda dentro do mercado de variômetros aí, no sentido de fazer um estudo do que é mais agradável ao ser humano, o que causaria menos tensão, né? Se são sons de teclas de piano, se é um tom específico ali, agradável, que vai subindo gradativo, não daquela forma meio estranha, que ele sobe meio... sei lá, não sei. Isso aí deixa para eles pensarem. Tá certo? Se você tem alguma coisa a acrescentar a esse tema, coloca aqui embaixo. Você já voou sem Vario? Como é que foi a experiência? Você já voou com Vario e no meio do voo ele parou de funcionar? Como é que foi essa experiência? Narra tudo aqui para mim. Você já está percebendo quando você bate na termal e o Vario depois ele apita? Você já tem essa sensibilidade? Também comenta aqui, tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um joinha. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal. Comprando na loja, você ajuda o canal. Fechou? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois. Falando de Parapente. Valeu!